começar, Vitória, falando de risco fiscal. O ministro Haddad e a ministra Tebet vão tentar convencer o Lula a cortar gastos, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Com o objetivo de conter o crescimento dos gastos públicos, que tem sido uma grande preocupação nos ministérios econômicos, a equipe econômica alinhou as propostas que pretende apresentar ao presidente Lula depois do segundo turno das eleições municipais. Nesse sentido, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, estão agora preparando os argumentos para persuadir Lula a apoiar a agenda de credibilidade associada ao novo arcabouço fiscal. As informações são do Estadão. A lista de medidas de contenção inclui mais de uma dezena de iniciativas, abrangendo áreas como educação, saúde, previdência e benefícios para militares. Segundo um auxiliar do presidente, ouvido pelo jornal, o pacote será robusto, visando oferecer opções para que o presidente decida quais ações ele deseja implementar. De acordo com a reportagem, os integrantes da equipe econômica defendem que é preciso avançar gradualmente em uma agenda de revisão estrutural das políticas públicas e que nem todas as medidas precisam ser aprovadas de imediato, Macalossi. Muito bem, vamos ver qual que é a capacidade de convencimento deles. Até agora foi inefetiva. Até agora foi inefetiva. Eu lembro em junho, eu vou repetir o que disse ontem, mas não tem problema, o público se renova. Eu disse ontem aqui, em junho, a Simone Tebet sugeriu algumas ideias que circulavam no Ministério do Planejamento, como, por exemplo, desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo. O Lula disse que não ia fazer. Falou-se de uma reforma previdenciária no âmbito militar, o regime especial dos militares, responsável por 50% do déficit da Previdência. O Lula disse não, não vai acontecer. Então vai se limitando a capacidade de corte de gastos e a dívida pública continua num crescente. Não, eu não estou entre os catastrofistas. Quem acompanha o programa sabe muito bem. Eu disse que o Brasil ia crescer, que o Brasil não ia virar Argentina. Sempre critiquei, né, os fim-do-mundistas. A gente que torce pelo pior. Até critiquei aqui o Paulo Guedes em várias oportunidades. Mas eu sempre externei a minha preocupação com o volume de gastos, né, e existe meios de se equalizar isso. É preciso enfrentar alguns privilégios. Por que não se discute uma reforma administrativa estruturada nas categorias que mais ganham? Juízes federais, Ministério Público Federal, militares. É necessário rediscutir o salário e é necessário rediscutir uma parte considerável dos benefícios. Eu não acho que tenha que haver um regime especial para militares no âmbito da Previdência. É absolutamente impossível sustentar essa estrutura financeira. A Previdência Geral sustenta a Previdência Militar. Se nós pegarmos o número de pessoas que usufruem a Previdência Militar, é uma fração do total que utiliza a Previdência Geral. E nós temos vinculações que me parecem absolutamente indevidas. E há um problema básico em relação ao salário mínimo. Ele tem uma política de estímulo e de valorização que é... Aqui eu vou falar de uma coisa difícil, tá? Vou falar aqui de uma coisa difícil. É um vespeiro falar disso, mas eu falo, não tem problema. O salário mínimo, ele é valorizado artificialmente. Quando o governo aumenta o salário mínimo acima da inflação, sem vincular isso à produtividade, você está dando um aumento falso no salário mínimo. Salário real. Ele só pode ser definido por ganho de produtividade. É disso que se trata. E nós temos um problema com a produtividade no Brasil. O Brasil não tem crescimento de produtividade. É por isso que o Brasil tem salários baixos. É disso que se trata. A produtividade brasileira, em geral, é muito baixa. E mesmo que você busque forçar o aumento do mínimo pela canetada, é uma distorção de mercado. E isso gera
efeito inflacionário. É um vespeiro? É. Vai mudar? Duvido. Mas é como são as coisas. 17h31. Muito bem.